O rei nunca não vacilará, não irá vacilar, não vacilará. Essa era a convicção de Davi. O rei não vacilará. Essa era a convicção de Davi. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Ele não vacilaria. E outra coisa, por causa da misericórdia de Deus, ele não vacilaria. Então, nós vemos um Davi confiante. Um Davi que tinha uma atitude confiante. Era um homem que tinha atitude confiante. Davi era um homem positivo. Agora, há de notar que a confiança de Davi não estava nos braços dele. Ele confiava em Deus e ele confiava na misericórdia de Deus. Por isso, ele dizia, não vacilarei. O rei não vacilará. Davi punha como plataforma dele uma força sobrenatural, a força de Deus. Sem dúvida alguma, o que apoiava isso era a sua experiência pessoal com Deus. Davi confiava em Deus. Davi confiava na misericórdia de Deus. Davi sabe que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Por isso que Davi confiava nesse suporte, à misericórdia de Deus. Pois ela se renova a cada dia. E Davi sabia onde pôr os pés. A sua experiência indicava a direção. Era a sua confiança em Deus. E isto ele conquistou com a experiência do passar dos anos e dos tempos. Desde criança, Davi, desde jovem, confiava em Deus. E essa confiança em Deus levou Davi a matar 2 ursos que atacaram o seu rebanho e a matar um leão. Ele ainda jovem. Isto aí foi uma experiência que depois o preparou para a luta com o homem de 3,5 metros, Golias. Um homem que amedrontava os exércitos de Israel. 40 dias desafiando o exército de Israel. E o exército tremia diante daquele homem. Até o rei Saul, que era um homem que a maioria do povo chegava na sua cintura, tremia. Ele não tinha coragem para enfrentar. Ele não tinha coragem para enfrentar Golias. Saul não tinha. Mas o destino preparou uma cena. O pai de Davi manda Davi levar para os irmãos alimento. Eles que estavam no fronte da batalha. E nessa experiência, Davi vê Golias desafiando os exércitos de Israel. Davi fica irritado. Davi não aguentou. Falou, eu vou lutar com ele. Os irmãos tentaram dissuadir, mas Davi falou, não, eu vou lutar com ele. Ele vai ver com que ele vai se defrontar. Avisa o rei. E o rei já tinha dado a sua filha em casamento àquele que enfrentasse Davi e o vencesse. Davi falou, não, deixa lá, eu vou lá.
mesmo dissuadido pelos irmãos, ele determinou, foi até o rei, e diante do rei, o rei tentou dissuadi-lo, pois o homem era um guerreiro, experimentado em guerra, e Davi não tinha experiência em guerra. Não estava apto para enfrentar o guerreiro. Mas aí Davi mostrou que ele tinha matado um leão e 2 ursos. Então, diante dessa experiência, o rei falou, então você vai. Então você vai. O rei sentiu que tinha algo especial naquele jovem. E o rei manda vestir Davi com a sua roupagem de guerra. Davi não suporta a roupagem de guerra. Davi não aguenta a roupagem de guerra. Davi fala, não, eu vou na minha força. Isso era produto de uma confiança em Deus e produto de uma experiência com Deus. E saber que Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso. Essa é a experiência de Davi. Deus é misericordioso. Então, aí vemos a experiência de Davi. Deus é misericordioso. Veja, ele vai, enfrenta o inimigo e vence. Vence. É a confiança de Davi. Em quem? No Deus misericordioso. No Deus que o protege. Fruto do quê? De experiência com Deus. E essa experiência ele escreveu, registrou na sua história, para que as gerações futuras ganhassem a mesma postura que ele e dessa forma fossem vencedor. As palavras de Davi são palavras para forjar homens vencedores. Homens que saibam como vencer, que encontrem a arma de guerra de Davi. E a arma de guerra de Davi era o próprio Deus, porque era o Deus da sua salvação. Era Deus quem o livrava nas batalhas. Ele disse, Deus me leva na batalha e Deus me traz da batalha. Davi não enfrentava as lutas com medo. Ele tinha experiência com seu Deus. E isso configurava a atitude de Davi como um homem de ação. Um homem que confiava em Deus. Um homem que confiava na misericórdia de Deus. Veja só as bases que fundamentavam uma atitude agressiva de Davi contra os ataques do inimigo. Daí, esse ensinamento é passado para as gerações, para aqueles que querem ser vencedores neste mundo, de confiança em Deus e confiar na misericórdia de Deus, porque Deus é aquele que nos protege, aquele que nos salva. Ele é a nossa rocha. E Davi diz, tudo que eu peço a Ele, Ele, lá da sua altura, me ouve. Ele me ouve e Ele me salva. E Ele me dá vitória. E eu devo as bênçãos que tem a Ele. Eu saí daquele lugar onde eu estava, criando ovelhas, e Ele me colocou uma coroa de ouro fino na minha cabeça. O Senhor me abençoou. As bênçãos do Senhor. Eu pedi vida longa, e o Senhor me deu vida longa. E me deu a vida eterna. Veja, Davi, veja. De honra me coroastes. De majestade me coroastes. É as bênçãos bondosas de Deus sobre Davi. Por quê? Porque Davi era um homem que confiava em Deus. E Davi confiava na misericórdia de Deus. Por isso foi dito de Davi, o homem conforme o coração de Deus. Aí está o padrão daqueles que querem ser, o quê? Vencedores na vida. Davi escreveu a sua história e deixou as suas pegadas
e a causa da sua vitória, a sua confiança em Deus, como seu refúgio, sua fortaleza e seu lugar seguro. É uma boa nova, né? Agora, Cristo fala uma coisa: tudo que eu fiz, vocês farão. Porque Cristo sabia, como ele disse lá no túmulo de Lázaro: Pai, tu me ouves, eu sei que tu me ouves. Olha, quando Deus ouve, ele atende. Cristo tinha a mesma teoria de Davi: eu sei que tu me ouves, por isso tu me atendes. E ao dizer isso, Cristo falou: Lázaro, sai da tumba. E Lázaro saiu da tumba, 4 dias morto. E Jesus falou: tudo que eu fiz, vocês farão. É aí que está o segredo de se descobrir as pegadas da fé de Davi, para que a gente se levante sobre ela e execute essa palavra de Cristo. Tudo que eu fiz, vocês farão. Cristo falou: no meu nome, nessa autoridade, vocês vão expulsar demônios e vocês vão curar enfermos. E anuncie essa mensagem a todos os confins da terra. Quando essa mensagem chegar ao confim da terra, virá o fim. Gente, que maravilha, né? E que desafio para nós de pregarmos essa mensagem de poder que Jesus Cristo colocou em nossa mão. Que nós faríamos o que ele fez, que no nome dele expulsaremos os demônios. Estes são os nossos inimigos aqui neste mundo, inimigos espirituais que nos afligem. Então, vamos usar essa autoridade, que é o nome dele. Senhor nosso Deus, obrigado por essas palavras de coragem, de ânimo, de confiança que nos colocam em pé. E agora vamos usar o nome de Jesus Cristo sobre esses espíritos malignos das trevas que nos trazem enfermidade, espírito de tristeza, desânimo, morte, nos levam à miséria, à pobreza, devido à avareza de muitos, e vamos pisar por cima desses espíritos de avareza, vamos pisar por cima desse espírito e arrancar destas pessoas e de nós todo espírito de avareza e de engano, de enfermidade e de morte, de miséria e de pobreza, em nome de Jesus Cristo. Senhor, obrigado por essa autoridade e este poder. Nós fazemos isso no teu nome. Passarão o céu e a terra, mas tuas palavras não passarão. Tua palavra é espírito e é vida. E quando esta palavra cai sobre o inimigo, eles não suportam, porque tu sois um fogo consumidor. E a tua palavra é espírito e vida. E tu estás de olho na tua palavra para fazer cumprir. Obrigado, Senhor. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nos declaramos libertos pelo poder do teu nome. Amém.